Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Despertar do Ser, a página no Instagram também despertardoser.sem. Se você não é inscrito ainda no canal no YouTube, se inscreva, acione o sininho das notificações para que você possa receber todos os dias as aulas referente às lições de um curso em milagres que a gente faz diariamente. A gente utiliza como base o livro de exercícios, a jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick, o maior professor de um curso em milagres. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ana Morari, sou terapeuta e estudante de um curso em milagres, e o propósito desse canal é a gente estudar junto, é a gente entrar nessa jornada de volta para casa juntos, para que a gente volte mais rápido, tá bem? Então, eu preciso avisar que hoje a revisão 3 é um pouco longa. A gente vai fazer da lição 111 a 120, são 2 lições por dia em cada lição. Então, a lição 111 é a lição 111 e 112. E a gente vai fazer esses vídeos separados, tá? A revisão 3 eu vou fazer agora e a lição, né, propriamente dita, eu vou encerrar essa live e vou começar a lição em outro vídeo, para não ficar longa demais, tá bem? E a gente, mais uma vez, como sempre, a gente começa com aquela respiração mais profunda, mais pausada, para que a gente aquiete o tumulto dos pensamentos, para que a gente se entregue verdadeiramente a essa sala de aula tão santa, com Jesus, com o Espírito Santo. Estabelecemos a meta da paz aqui, para que nada fora da mente possa nos atrasar, nos distrair, nos desviar da nossa meta da paz. E a gente entrega a Jesus e ao Espírito Santo toda a nossa capacidade de aprender esse curso, a gente entrega toda a nossa disponibilidade e sinceridade em querer avançar, certo? Então vamos começar essa introdução da revisão 3, em que o professor nos diz que todas as revisões são importantes, porque elas trazem mensagens muito importantes, e essa não é nenhuma exceção. E o tema básico é a vigilância da gente fazer as revisões. E ainda mais importante, um ponto enfatizado em quase todas as lições: esses exercícios não terão relevância se não forem praticados. A importância que esse conceito tem para Jesus está evidente conforme lermos a introdução. E ele quer que apliquemos esses pensamentos durante o dia todo, e especialmente quando eles são necessários, que é quando a gente está transtornado, quando a gente parece estar transtornado. É nesses momentos que a sala de aula está aberta para a gente treinar. É nesses momentos que a gente vai perceber a cura da nossa mente. Se não for nesses momentos, a gente não vai ter aquele contraste do transtorno para a paz. A gente não vai conseguir perceber essa diferença. Então, é exatamente nesses momentos, quando nos pegarmos transtornados, é que deveria ser bem mais frequente a nossa vigilância. Portanto, é essencial praticarmos os pensamentos estabelecidos aqui. A ideia de que o mundo é uma ilusão, por exemplo, é sem significado se não percebermos que se isso é assim, não existe nada lá fora com o poder de tirar a paz de Deus de nossas mentes. Essas então são as ideias que Jesus nos pede para aplicarmos através do dia todo.
E nossa prática é a ideia principal dessa introdução. É nesses momentos de prática, nesses momentos de que a gente mais está transtornado, é que a gente tem que ser vigilante para realmente usar as lições a nosso favor. A gente desfazer o sistema de pensamento de raiva, de ódio, de mágoa e toda aquela lista infindável de sentimentos e sensações que parecem tirar a nossa paz. É nesses momentos que a gente tem que usar as lições de Um Curso em Milagres. A nossa próxima revisão, Jesus diz, começará hoje. Revisaremos 2 das lições recentes a cada dia durante 10 dias sucessivos de prática. Observaremos uma forma especial para esses períodos de prática e a ti é recomendado com insistência que as sigas o mais fielmente possível. E o professor Ken diz pra gente aqui que a gente não se preocupe, né? Que Jesus não é um juiz severo sentado no céu com um caderninho anotando quantas vezes nos esquecemos de um período de prática. Nesse ponto a gente já sabe disso, né? Nesse ponto dos nossos estudos. Já estamos na lição 111. No entanto, ele realmente está apelando à parte tomadora de decisões das nossas mentes, que seria tentada a escolher o ego em vez do Espírito Santo. O especialismo e o individualismo, em vez do aprendizado das lições, queriam desfazê-los e nos levar de volta para casa. Ele nos incita, não porque existe algo sacrossanto sobre esses períodos de revisão, mas para o nosso bem-estar. É para a gente desfazer todo esse sistema de pensamento do ego que nos deixa no inferno. É para nós mesmos. Ele nos lembra em declarações como essa que fazer as coisas do nosso jeito nos traz dor. E vejam exatamente aquilo que a gente estava falando agora, que Jesus ensina a partir dos contrastes. Então, se a gente não praticar as lições, a gente não vai perceber o quanto a gente passou da dor, do sofrimento, do desconforto para a paz das nossas mentes quando a gente pratica. Enquanto, né? Ele lembra que em declarações como essa, que quando a gente faz as coisas do nosso jeito, nos traz dor, e enquanto tendo-o como nosso guia, traz liberação da dor. Nós, portanto, vamos nos sentir melhor se reconhecermos que estamos errados e ele certo, e na realidade que ele sempre esteve certo. Compreendemos, é claro, que talvez te seja impossível empreender o que é sugerido aqui como o melhor a cada dia e a cada hora do dia. O aprendizado não ficará prejudicado se perderes um período de prática por ser impossível para ti na hora indicada. E ele já falou isso outras vezes, né? Jesus não é ingênuo, nem severamente exigente. Certamente haverá momentos durante o dia nos quais, quando a hora soar, será impossível passarmos poucos minutos pensando na lição. Se houver um incêndio, pessoas se afogando, um acidente de carro ou qualquer assunto urgente, você vai prestar atenção no que está acontecendo e não vai necessariamente ficar 5 minutos com os olhos fechados para pensar na lição. Óbvio. Novamente, Jesus não é severo, mas está dizendo, como vamos ver em apenas um momento, para sermos cuidadosos ao distinguirmos entre o que é razoável e o que não é, em termos de perdermos um período de prática. O não razoável é escolhermos nos esquecer por causa do medo. O ponto é responder à gentileza com a qual Jesus age como nosso professor.
Essa não é uma indicação punitiva, pois ele pede apenas que estejamos atentos aos nossos pensamentos de medo quando acharmos essas lições ameaçadoras demais para o nosso especialismo. Esse medo frequentemente leva ao esquecimento delas no momento indicado. Lembre-se também da nossa discussão na lição 95. Nosso sucesso nessas lições não repousa em termos um recorde perfeito em nos lembrarmos, mas em sermos perfeitamente atentos sobre nossa tentação de nos sentirmos culpados. Devemos retornar a esse pensamento agora. Também não é necessário que faças esforços excessivos para certificar-te de que estás acompanhando em termos de números. Rituais não são o nosso objetivo e derrotariam a nossa meta. Olha o que Jesus está nos dizendo. E o professor Ken nos conta que muitos anos atrás ele estava trabalhando em uma comunidade de freiras enclausuradas, que como parte de sua vida religiosa tinha períodos de oração determinados durante o dia. No entanto, se elas perdessem um, tinham que fazer suas orações antes de irem para a cama. Uma óbvia confusão entre a forma da oração com seu conteúdo de pensar regularmente em Deus. Encontramos a mesma ideia expressa aqui. Jesus está dizendo que a meta não é o que realmente nos lembremos do período de prática. Então, ele está dizendo que a meta não é que nos lembremos do período de prática, mas que estejamos atentos aos nossos pensamentos e vigilantes contra a necessidade de esquecermos para protegermos o ser egóico, escondendo-nos no estado corporal de ausência de mente, que na maioria das vezes é. Não é a forma da lembrança que é importante, mas o conteúdo de querer se lembrar. Perdão, gente. Portanto, Jesus não quer que essas lições sejam ritualizadas. Lembrem-se dos estudantes do curso que tinham relógios especiais que disparavam um alarme na hora inteira e na meia hora? Tentando serem lembrados da lição, eles na verdade obstruíam o propósito do treinamento mental do livro de exercícios, de mostrar a eles o quanto eram resistentes às lições. O pré-requisito para desenvolver a motivação para aprender o que as lições iriam ensinar. Mas o aprendizado será prejudicado se pulares um período de prática por não estares disposto a dedicar a isso o tempo que se pede que dês. Jesus está dizendo isso. Não te enganes a esse respeito. A falta de disponibilidade pode estar cuidadosamente escondida por trás de um disfarce feito de situações que não podes controlar. Jesus faz uma distinção entre aquelas situações que realmente estão além do nosso controle e as que não estão. Ele nos pede para sermos vigilantes em relação à nossa resistência e aprendermos um curso em milagres e praticarmos esses exercícios. Então, ficar vigilante a nossa resistência a aprendermos e a praticarmos. Novamente, ele não está sendo punitivo ou severo, nem controlando o nosso esquema de prática. Ajudando-nos a implementar o que ele ensina no texto, Jesus está simplesmente retreinando nossas mentes para pensarem com ele, em vez de como é. Como eu já disse, nosso sucesso com o livro de exercícios vem não da prática dos seus exercícios exatamente como estão escritos, mas por aprendermos a perdoar a nós mesmos quando esquecemos.
Esse esquecimento é um fragmento sombrio do pensamento original quando escolhemos nos esquecer de Deus. Como o tempo todo aconteceu e ainda está acontecendo dentro de um único instante, nós revivemos esse sistema, esse instante não santo, quando escolhemos nos esquecer do amor e da unicidade de Deus, substituindo-os pela nossa existência separada e especial. E aí ele coloca aqui uma passagem do capítulo 14 que a gente já viu, mas é importante rever, que reforce esse assunto que ele está falando, que é a cada dia, a cada hora, a cada minuto e até mesmo a cada segundo, estás te decidindo entre a crucificação e a ressurreição, entre o ego e o Espírito Santo. O ego é a escolha a favor da culpa. E o Espírito Santo, a escolha pela inculpabilidade. Tudo que é teu é o poder de decisão. Esse é o nosso livre-arbítrio. Tu és culpado ou sem culpa, preso ou livre, feliz ou infeliz. Nós nos tornamos conscientes do nosso equívoco original por observarmos seu reencenar hoje, nesse exato minuto em que escolhemos o ataque em vez do perdão, a culpa em vez da ausência de culpa. Você, portanto, precisa ver com que rapidez se esquece da lição do dia, compreendendo que esse esquecimento não é porque você tem amnésia nem Alzheimer, ou é extraordinariamente ocupado e importante. A maior parte do tempo, se não em todo ele, você se esquece porque quer. Lembre-se, esse é um curso em motivação. Você quer se esquecer porque se lembrar de Deus significa esquecer-se do seu ego. Jesus pede que você não se sinta culpado quando esquecer, mas que seja honesto quando o fizer. Dizendo a si mesmo que esqueceu porque estava com medo. Ponto final. Mesmo em uma emergência, as chances são as de que enquanto você fazia o que era necessário, poderia ter tirado alguns segundos para manter esse pensamento sobre outra forma de olhar para a situação. Jesus tem que ter um outro jeito. Jesus, portanto, pede a você que faça distinção entre o que é razoavelmente objetivo em termos do seu horário e o que não é. Como ele diz agora, aprende a distinguir as situações pouco favoráveis para a tua prática daquelas que estabeleces para manter uma camuflagem para a tua falta de disponibilidade. Jesus nos suplica para sermos atentos à nossa furtividade. A serpente, o diabo, tem sido citada como a mais sutil das bestas e o ego, a fonte do diabo projetado. É o arquétipo da sutileza. É importante identificarmos os inteligentes subterfúgios que usamos para tentar escapar da carga terrível da paz, que um curso em milagres mantém ameaçadoramente para nós. Os períodos de prática que perdeste porque não quiseste fazê-los, qualquer que tenha sido a razão, devem ser feitos assim que tiveres mudado tua mente quanto à tua meta. Jesus, mais uma vez, faz uma distinção entre os períodos de prática que perdemos por causa das circunstâncias além do nosso controle e aqueles dos quais nos esquecemos. Deveríamos fazer os últimos tão rapidamente quanto possível quando ficarmos conscientes do nosso esquecimento. Em outras palavras, se o exercício pede para se lembrar no intervalo de 1 hora,
e 15 minutos depois. De novo, em outras palavras, se o exercício pede para a gente se lembrar no intervalo de 1 hora e 15 minutos depois a gente perceber que esqueceu, nós fazemos nesse momento. Não que devamos nos torturar com os números para agradar a Jesus, mas em vez disso para treinarmos nossas mentes a pensarem: eu quero fazer o que é bom para mim. E pensar em Deus e nesses exercícios é o meu melhor interesse. Eles vão ajudar a corrigir todos os pensamentos do ego e acabar com a minha dor. Nós, portanto, queremos focalizar novamente nossa atenção para que possamos estar cientes da resistência nos lembrarmos que está em nossas mentes. E Jesus afirma: não terás vontade de cooperar na prática da salvação somente se ela interferir com metas que valorizas mais. Jesus já nos disse, e o professor Ken já nos disse também, a gente quer ficar transtornado. As metas que valorizamos mais são aquelas que pertencem ao especialismo. Jesus nos pede mais uma vez para sermos claros em relação às pequenas metas que valorizamos contra Deus. Nossos julgamentos provam que estamos certos e, portanto, não valorizamos que nos seja dito e então nos seja pedido para aceitarmos que estamos errados. Quando retirares o valor que lhes deste, essas outras metas que a gente valoriza mais, então, quando retirares o valor delas, deixa que os teus períodos de prática substituam as tuas litanias a elas. Elas nada te deram, mas a tua prática pode te oferecer tudo. Assim, aceita o que ela te oferece e fica em paz. Nós primeiro ficamos cientes das nossas litanias ao ego, os valores associados ao especialismo, e depois levamos esses valores profanos ao valor santo do perdão, a ilusão, a verdade. Não podemos substituir o pensamento do dia até que estejamos cientes do que estamos colocando em seu lugar. A ideia, portanto, é ser atento à resistência, os pensamentos, necessidades e valores do nosso ego. A lição, então, simboliza a verdade, a qual levamos à ilusão profana sem julgamento ou culpa. Nós simplesmente percebemos que não valorizamos mais a ilusão porque ela não nos faz felizes. A forma que deves usar essas revisões é essa, Jesus nos diz. Dedica 5 minutos, 2 vezes por dia, ou mais se preferires, a considerar os pensamentos que são indicados. Leia as ideias e os comentários que estão escritos para o exercício de cada dia. Em seguida, começa a pensar sobre eles, deixando que a tua mente os relacione com as tuas necessidades, os teus problemas aparentes e todas as tuas preocupações. Essa sentença final é o tema central da introdução, articulado através de toda a revisão. As lições representam a verdade a qual levamos nossas necessidades, preocupações e problemas, e qualquer tempo que dermos à prática será o suficiente, se for um tempo que realmente queremos dar, com a nossa total disponibilidade e sinceridade. Então Jesus nos diz: põe as ideias na tua mente e deixa usá-las como ela escolher. Como a tua mente escolher.
Deposita a tua fé de que ela as usará com sabedoria, pois nas suas decisões terá a ajuda daquele que deu os pensamentos a ti, o Espírito Santo. Em que mais podes confiar, senão no que está na tua mente? Tem fé nessas revisões. O meio que o Espírito Santo usa não falhará. Palavras de Jesus, hein? A sabedoria da tua mente, que é o Espírito Santo, virá em teu auxílio. Essa é a sabedoria das nossas mentes certas, o lar do Espírito Santo, e é expressa primariamente na compreensão de que nunca estamos transtornados pela razão que imaginamos. Estamos transtornados apenas pela nossa resistência à verdade. Não pelas projeções nas pessoas e circunstâncias. Tal compreensão da verdadeira natureza do problema constitui a aplicação prática da sabedoria do Espírito Santo. E eu vou repetir, gente, porque a gente tem muitos colegas que às vezes entram em contato comigo e realmente, insistem naquela parte de dizer: eu não consigo sair desse lugar de transtorno. Parece que eu tô cada dia pior, parece que não tá funcionando, parece que um curso em milagres está me fazendo mal. Eu não consigo trocar os pensamentos de transtorno, não consigo entregar para o Espírito Santo. Mais uma vez, a gente precisa paciência, porque é um processo que tem degrauzinho por degrauzinho. A gente tem que ter paciência com o nosso processo, a gente tem que ter amorosidade com a gente mesmo, mas acima de tudo, ser honestos conosco mesmos. E mesmo que a gente ainda não consiga, parece que a gente ainda não consegue soltar o transtorno para que o Espírito Santo corrija aquele pensamento e a gente se volte novamente para a paz da nossa mente, a gente tem que ser sincero com a gente mesmo e saber que a gente só está transtornado porque a gente está resistindo à verdade. Mas logo, dentro em breve, com a prática sincera, essa resistência vai diminuindo. Desde que a gente não desista. Dá a direção no início e em seguida recosta-te em quietude e com fé e deixa a tua mente entregar os pensamentos que tu lhe deste, pois eles te foram dados para que ela os use, para que a tua mente use esses pensamentos. E ela vai usar com sabedoria. Esses pensamentos não foram dados como meditações sobre ideias grandiosas, mas para serem usadas quando nos sentirmos mais tentados a ficar zangados, ansiosos, culpados ou deprimidos. Como já vimos, o uso apropriado e curativo desses pensamentos é para serem a verdade a qual levamos nossos pensamentos transtornadores e ilusórios. Eu tô sempre com meus com meu despertador ali. Esses pensamentos foram te dados em perfeita confiança, com perfeita segurança de que farás bom uso deles, com fé perfeita de que verás as suas mensagens e as usarás para ti mesmo. Oferece-as à tua mente com o mesmo crédito, confiança e fé. Ela não falhará. Ela é o meio escolhido pelo Espírito Santo para a tua salvação. Uma vez que ela tem o seu crédito, não há dúvida de que o seu meio tem que merecer o teu também. Então, uma vez que as mensagens
não falharão, porque elas têm o crédito do Espírito Santo. Não há dúvidas que o meio escolhido pelo Espírito Santo tem que merecer também o teu crédito. Jesus está nos pedindo para termos fé e confiança no processo. Como estudantes sérios do seu curso, sabemos que existe uma parte da mente que é sã e quer aprender o que ele está ensinando. Esse é o tomador de decisões que aceitou os meios do Espírito Santo e assim aprende a diferença entre a dor e a ilusão, a alegria e a verdade, ambas presentes em nossas mentes. É a mente certa que entende e a mente errada que fica com medo. A primeira tem fé em que vamos aprender e implementar essas lições. A última fará tudo o que estiver em seu poder para impedir tal aprendizado. É pela mente errada que a gente resiste. Jesus, portanto, reflete para nós nossas mentes divididas. A parte que acredita na realidade física e nos seus problemas. A outra parte que reconhece a necessidade de ter um professor diferente. O Espírito Santo está em nossas mentes certas, aonde vamos para ter um modo melhor de olhar para o que nos perturba. Intolerância à dor provê motivação para que o tomador de decisões retire sua fé de onde o ego a colocou nas mãos daquele que é o único que nos ama, suprindo os meios do perdão que nos traz felicidade e paz. Gente do céu, me identifiquei demais com essa passagem, me identifiquei demais. A gente sabe que o sonho é nosso, né? Não tem ninguém lá fora. Então, sempre quando eu dizia que as pessoas diziam que eu era assim, que eu era assado, que as pessoas me julgavam, na verdade, era um auto-julgamento, né? Vocês também já estão nesse patamar, nesse nível de estudo, nesse nível de compreensão, que eu sempre achava que as pessoas me julgavam muito por eu ser intolerante à dor. Mas, mais uma vez, as pessoas nos mostram o conteúdo da nossa mente. Eles são os nossos salvadores. Os nossos irmãos são os nossos salvadores, os nossos espelhos. Eles estão nos mostrando o conteúdo da nossa mente. Então, eu via isso como um julgamento porque eu mesma me julgava. Eu não tinha consciência disso, obviamente. Eu me sentia julgada e me sentia vítima. Mas, na verdade, hoje eu posso ver que eu mesma me julgava por ser intolerante à dor. E agora eu vejo num curso em milagres que isso, na verdade, foi o que me levou a buscar ou a, quem sabe, encontrar um curso em milagres. Como eu digo sempre, eu acho que a gente que encomendou, o estudante de um curso em milagres, despertou para um curso em milagres, aceitou um curso em milagres, porque na verdade, na nossa mente certa, foi a gente que encomendou isso para Jesus. A gente encomendou a Jesus, por favor, faz esse curso pra gente. Então não haveria outra maneira a não ser encontrar esse curso, já que fui eu mesma que encomendei. Mas eu sempre tive intolerância à dor. E aqui no mundo, o ego, ele julga a pessoa que é intolerante à dor como fraca. É ou não é? Porque para o ego tudo é o contrário. O que é realmente força em nós, que é a força que vem do nosso ser, de Deus,
O que é realmente força verdadeiramente para o ego é fraqueza. Então eu vou ler mais uma vez, para ver se você se identifica um tanto quanto eu. Intolerância à dor provê motivação para que o tomador de decisões retire sua fé de onde o ego a colocou. Nas mãos daquele que é o único que nos ama, suprindo os meios do perdão que nos traz felicidade e paz. Então a gente retira a fé das coisas do mundo aonde o ego colocou e a gente coloca a nossa fé nas mãos daquele que é o único que nos ama, Deus. Voltamos para a lição, depois que eu me emocionei com essa frase aqui. Voltamos para a lição. Enfatizamos os benefícios que terás se dedicares os primeiros 5 minutos do dia às tuas revisões e também lhes deres os últimos 5 minutos de vigília do teu dia. Se isso não for possível, tenta pelo menos dividi-los de tal forma que empreendas uma revisão pela manhã e outra durante a última hora antes de ires dormir. Jesus nos faz saber que podemos não ser capazes de fazer isso tão estritamente quanto ele estabelece aqui, e que está tudo certo se não pudermos. Eu me lembro, mais uma historinha do professor Ken, eu me lembro de, há uns 25 anos, encontrar um ávido espiritualista barbado que decidiu, depois de receber um curso em milagres, que deveria deixar sua profissão, família e se isolar em um lugar remoto. Apenas lá ele raciocinava. Ele poderia praticar e estudar o curso sem ficar sobrecarregado pelas exigências diárias da sua vida em casa e no escritório. Ele, infelizmente, perdeu de vista o ponto central. Emociona a gente, porque às vezes a gente se sente incapaz, né? Na verdade, isso tudo é a sala de aula que um curso em milagres precisa. Essa nossa rotina diária de afazeres é a nossa sala de aula. Como que a gente vai estudar? Vai praticar um curso em milagres? Um curso em milagres não é destinado a ser feito no deserto, no topo de uma montanha ou em qualquer outro lugar onde você iria se excluir do mundo. Ele, em geral, é destinado a ser feito como parte da sua vida normal. O que ela era antes de você começar o curso deveria ser a mesma agora, pois é aí que você precisa se lembrar de que as distrações mundanas não o prendem, a menos que sua mente escolha que elas o façam. Portanto, lemos as palavras de Jesus dirigindo-se à questão das mudanças externas. Manual de professores. São necessárias mudanças nas mentes dos professores de Deus. É muito provável que mudanças de atitudes não constituam um primeiro passo no treinamento do recém-formado professor de Deus. Sim, um curso em milagres não é um curso de comportamento, mais uma vez. Há aqueles que são chamados a mudar sua situação de vida quase que imediatamente, mas esses são geralmente casos especiais. Para a grande maioria é dado um programa de treinamento de evolução lenta. Não se apoquente, não se apresse, durante o qual é corrigido o maior número possível de equívocos anteriores. Se as coisas do mundo o distraem de Deus ou de Jesus, não é por causa do mundo, mas porque você não quer ser lembrado deles ou da sua paz.
o programa de treinamento mental do livro de exercícios, mais uma vez, permite que você entre em contato com a resistência que sempre tenta proteger o sistema de pensamento de separação com o ego. É útil ver com que rapidez você tenta culpar circunstâncias externas pela escolha equivocada da sua própria mente. Gente, se vocês soubessem as lições diárias de perdão que eu tenho quando eu venho fazer live para vocês. Quando eu venho, na verdade, estudar com vocês, né? Que mais uma vez, eu sou estudante tanto quanto vocês e eu estou estudando junto com vocês aqui. Então, eu ainda tenho muita escolha equivocada na minha mente em relação a isso. Eu me incomodo demais com os barulhos externos, porque aqui onde eu moro tem bastante barulho. Barulho de trânsito, barulho de cachorro, barulho de buzina. Gente, olha, quando não é tudo junto. E eu nunca pensei em desistir de fazer as lives, mas eram coisas que me incomodavam muito. E não importava o horário que eu fosse fazer live, não importava, vou escolher um horário mais silencioso. Não tem, não tem. Então, assim, não é no topo de uma montanha, longe das pessoas, dos vizinhos, da família, dos cachorros, que a gente vai ter conteúdo para treinar. Os exercícios, voltando aqui na lição, os exercícios a serem feitos ao longo do dia são igualmente importantes e talvez até de maior valor. Tens estado inclinado a praticar apenas nos horários indicados e depois seguir o teu caminho para outras coisas sem aplicar a elas o que aprendeste. É aí que Jesus diz a você: eu entendo o que você está fazendo, não julgue a si mesmo. E para seu próprio bem, pare de excluir a mim e a minha mensagem, porque continuar a fazer isso não vai torná-lo feliz. Você não tem que fingir que é um estudante constante de um curso em milagres porque faz as lições fielmente. Ser fiel não significa cumprir a obrigação a cada meia hora e a cada hora, mas aplicar o pensamento diário sempre que você for tentado a ficar transtornado. Se você realmente for vigilante, vai se pegar ficando transtornado a cada minuto, pois sempre existe algo que você acredita que está se intrometendo na sua paz. Claro que tem! Quando deixar de aplicar o pensamento ao seu transtorno, você perdoa a si mesmo mais uma vez por ter escolhido o ego em vez do amor de Deus. Isso constitui a aplicação fiel das lições e o significado de perdão. É que nem aquela história da escola, que decoreba não quer dizer que a gente aprendeu. É verdade, não é? Então, tem algo muito tênue aí. Que também não adianta a gente querer fazer um ritual na prática, não esquecer nunca, fazer exatamente como Jesus diz, mas na hora que tem que aplicar, que é quando a gente se sente transtornado, que a gente sente que perdeu a paz na mente, a gente esquece da lição. Então a gente não aprendeu. É ou não é? É que nem a gente saber uma coisa da escola assim decorado, né? Aí a professora vai lá e coloca a pergunta de outro jeito e a gente não sabe responder, porque na verdade a gente não aprendeu o conteúdo. Se não tá bem certinho aquela pergunta do jeito que a professora fez, do jeito que eu decorei, eu vou, sabe aquela pega ratão? Não vou saber. É isso que Jesus fala pra gente. Então ele diz, né? Tem estado inclinado a praticar apenas nos horários indicados, né? Aí depois segue a vida e quando precisa aplicar o que deveria ter aprendido, não aplica.
Como resultado, os reforços que ganhaste foram poucos e não deram ao teu aprendizado uma chance justa para provar o quanto é grande o teu potencial de dádivas para ti. Eis aqui uma outra chance para fazeres bom uso dele. O grande potencial do nosso aprendizado repousa na habilidade de aplicarmos as lições. As dádivas que elas oferecem repousam nisso, não na beleza da linguagem ou na santidade do pensamento. É a sua aplicação diária em todos os dias que nos permite cumprir o maravilhoso potencial que elas nos oferecem. Nessas revisões, enfatizamos a necessidade de não deixares que o teu aprendizado seja em vão entre os teus períodos de prática mais prolongados. Tenta dar às tuas 2 ideias diárias uma revisão breve, mas séria a cada hora. Usa uma delas exatamente na hora e a outra meia hora mais tarde. Não é preciso dar mais do que apenas um momento a cada uma. Repete-a e deixa a tua mente descansar por pouco tempo em silêncio e paz. Deveria ser óbvio agora o quanto Jesus quer que apliquemos essas ideias dia a dia, hora a hora, momento a momento. Apenas através dessa diligência e atenção. O propósito de treinamento mental para esses exercícios será alcançado. Em seguida, depois de passar aquele pouco tempo em silêncio e paz, Jesus diz: em seguida volta-te para as outras coisas, mas tenta conservar o pensamento contigo e deixa-o servir também para ajudar-te a manter a tua paz ao longo do dia. Não só nesses momentos de ficar com o pensamento na cabeça, mas o dia todo. Nós passamos um tempo quieto na hora e na meia hora, mas nesse ínterim deveríamos não esquecer esses pensamentos. Conforme continuamos nosso dia ocupados com as múltiplas coisas que requerem nossa atenção, mantemos o pensamento de correção em nossas mentes tanto quanto possível. Isso é alcançado por trazermos as experiências. Nossa Senhora, já tô batendo biela aqui, gente. Nós percebemos que a experiência desagradável não tem nada a ver com o externo, mas com a escolha da nossa mente de temer Jesus e empurrá-lo para longe mais uma vez. O pensamento para o dia, então, se torna um símbolo da sua presença, sabedoria e amor para nós. Nós trazemos nossa inquietude àquele amor, lembrando: eu não estou transtornado por causa de algo que alguém disse ou fez, mas porque estou com medo da proximidade de Jesus. É assim que as lições reforçam nosso aprendizado, acelerando-nos ao longo do caminho para nosso destino final. E eu vou repetir: eu não estou transtornado por causa de algo que alguém disse ou fez, mas porque estou com medo da proximidade de Jesus. Se ficares perturbado, pensa na ideia do dia de novo. Esses períodos de prática são planejados para ajudar-te a formar o hábito de aplicar o que aprendes a cada dia a tudo o que fazes. Não repitas o pensamento para deixá-lo de lado depois. A sua utilidade é sem limites para ti. E ele se destina a servir-te de todas as maneiras, em todos os momentos e lugares e sempre que precisares de qualquer tipo de ajuda. Portanto, tenta levá-lo contigo durante as tuas atividades do dia, fazendo com que ele seja santo, digno do Filho de Deus, aceitável para Deus e para o teu ser. Esse é um parágrafo importante. A linguagem é simples, mas Jesus nos diz em termos nada incertos o quanto essas lições são essenciais
desde que as pratiquemos e apliquemos. Ele nos disse antes que o livro de exercícios é um treinamento de 1 ano. A esperança é que no final do ano iríamos ter entendido a importância de nos lembrarmos dos pensamentos de um curso em milagres durante todo o dia, usando-os como símbolos da verdade, a qual levamos às ilusões dos nossos transtornos. Para reiterar, compreender a metafísica de um curso em milagres não significa nada se ainda nos percebermos culpados, zangados, deprimidos e isolados. A importância da metafísica repousa somente em nos ajudar a entender que o mundo é realmente ilusório e que nós fizemos tudo, incluindo o nosso transtorno, para manter o especialismo intacto e o amor de Deus distante. Portanto, temos que praticar de novo e de novo para voltarmos à parte tomadora de decisões das nossas mentes, onde nós escolhemos contra a verdade de Jesus por escolhermos a ilusão do ego. Só então poderemos corrigir nossa escolha pelo medo. As tarefas para a revisão de cada hora serão concluídas com uma reafirmação do pensamento a ser usado a cada hora e também daquele a ser aplicado na meia hora seguinte. Não os esqueças. Essa segunda chance para cada uma dessas ideias trará enormes avanços. Segunda chance, né? Porque é a revisão. A gente já viu essas ideias e agora então a gente vai ter uma segunda chance para cada uma dessas ideias que trará enormes avanços e sairemos dessas revisões com benefícios de aprendizado tão grandes que continuaremos em terreno mais sólido, com passos mais firmes e com a fé mais forte. O apelo final de Jesus, então, era para que nós usemos essas lições e não nos esqueçamos delas. E quando nos esquecermos, perdoemos a nós mesmos. Perdoemos a nós mesmos. Ele encerra com esse pequeno quarteto. Não esqueças quão pouco tens aprendido. Não esqueças o quanto podes aprender agora. Nessa segunda chance que a gente vai entrar em contato com essas lições. Nosso aprendizado não tem nada a ver com mestria intelectual de um sistema de pensamento. Como estudantes de um curso em milagres, certamente precisamos entender o ensinamento do texto. No entanto, entender sem aplicar é sem significado. Por isso, um texto e um livro de exercícios. É que nem na escola. Nossa, entendi tudo que a professora explicou ali. Beleza. Tá? Super fácil. Aí a professora passa os exercícios. Depois eu faço. Quando a gente vai fazer, mas como é que eu tinha entendido e agora eu não sei mais? Como a professora explicou, era tão fácil, mas eu não fiz na hora, não pratiquei, não chamei para memória, não exercitei, não ficou, fugiu. O aprendizado foi embora. É assim. Praticar as lições, estarmos vigilantes contra a nossa resistência à verdade, vai nos ajudar muito. Estar vigilantes contra a nossa resistência à verdade é o que vai nos ajudar. Notem também o apelo para a nossa humildade, por sermos lembrados do quão pouco aprendemos. Reconhecer que ainda temos muito a aprender nos deixa abertos ao aprendizado. O que é uma reminiscência de uma declaração de certa forma similar no 4º estágio do desenvolvimento da confiança no Manual para Professores. Ele, o professor de Deus,
ainda não chegou tão longe quanto imagina, pois ainda restam os estágios 5 e 6. Não esqueças que o teu Pai precisa de ti ao revisares esses pensamentos que Ele te deu. A necessidade de Deus, é claro, é metafórica. Estaríamos em sérios problemas se Deus precisasse de nós. Com certeza. Quando Jesus fala das necessidades do nosso Pai, Ele está refletindo a nossa necessidade de aceitarmos a expiação e nos lembrarmos de que já somos completos com a vontade de Deus. Ele, portanto, nos pede para pensarmos em nossa meta enquanto praticamos. Lembrar de que queremos ser curados porque queremos despertar do sonho de dor. E é o que nos motiva a praticar. Todos os professores desejam que seus estudantes aprendam. Jesus não é exceção. Ele não pode nos ajudar sem que queiramos ser ajudados. Nenhum professor pode. E assim a gente termina essa revisão 3, extremamente importante, principalmente para os estudantes de um curso em milagres. Nem tanto para você que está chegando aqui agora, nesse momento, que muito provavelmente, se é novo aqui no canal, se não conhece um curso em milagres, nem deve ter chegado até o fim desse vídeo aqui, né? Você tem que ter sido muito o primeiro da lista, ter encomendado esse curso para Jesus, para você estar aqui nesse vídeo, no finalzinho, numa revisão. Mas para quem já é estudante de um curso em milagres, é extremamente importante. Meus queridos, ficam com Deus. A gente se vê nas lições 111 e 112 em breve. Beijão. Até lá.